Boa noite! Boa Estamos, noite. estamos iniciando aqui oficialmente o nosso encontro, nossa masterclass para destravar a vida nas finanças, nos relacionamentos, na saúde. Estamos com os nossos mentores Daimon, Fabiana Lima, Claudinei Eusébio, nosso mentor de elite, Marcelo de Jesus, Lilian Miranda, nossa mentora premium, Marilda e Francine, e o nosso convidado especial, Ricardo. E todos que quiserem aparecer aqui na nossa live, é só ligar a sua câmera que você vai interagir aqui conosco. E bora lá, para um momento histórico aí. Vou fazer aqui o início da nossa apresentação e eu tenho certeza aí que vai valer a pena. Fabi e Ney vai admitindo aí o pessoal que está chegando agora, que eu já vou iniciar aqui, né? Muito bem. Então, bora lá. Destrave a sua vida com propósito, prosperidade e performance. Então hoje você vai descobrir como que você consegue alinhar o seu propósito, como que você consegue se tornar uma pessoa mais próspera e performar mais, ultrapassando aí os seus limites para viver uma vida extraordinária. Essa é a mentoria 3P, que é um caminho para o seu autodesenvolvimento e sucesso pessoal. Eu quero que vocês entendam qual é a jornada que nós estamos aqui iniciando, o seu caminho para o extraordinário. Então, a nossa mentoria ela é focada em três áreas essenciais que transformarão a sua realidade. Prepare-se aí para escrever, prosperar e viver com um novo sentido. Nós vamos falar aqui dos relacionamentos, onde você vai construir conexões autênticas e significativas. Nós vamos falar de finanças para que você alcance a liberdade financeira e a riqueza com consciência, e também de saúde física, para você conquistar seu bem-estar e equilíbrio e desfrutar aí de uma vida plena. E para nós iniciarmos aqui, Fabiana Lima, é contigo. Boa noite, que bacana, muito bom estar aqui com vocês. Mais um encontro que eu tenho certeza que vai agregar para quem está chegando agora. Essa introdução que o Robson trouxe é muito importante. E a nossa mentoria, ela, ela se finda em três etapas, em três palavras, em três grandes pesos que nós temos, que é o propósito, prosperidade e performance. Dentro de tudo isso que a gente traz um pouquinho aqui para vocês, a gente sempre pergunta no começo, né? Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que entender o porquê, né? Qual que é o sentido das coisas, quais são o sentido das perguntas e das palavras. E eu pergunto para vocês que estão aqui hoje, qual que é o propósito de vocês? Vocês sabem o que que é propósito? Como que funciona? Para que que serve? Às vezes parece uma palavra tão primária, uma palavra tão simples, mas é uma palavra, gente, que quando você sabe o significado, quando você entende o porquê do propósito, isso faz muito sentido nas nossas vidas. Então, como aqui já está dizendo, o propósito ele organiza os nossos dias e ele nos impulsiona, né, aos nossos momentos. Então, como que isso funciona no nosso dia a dia? A gente sempre faz essas perguntas. Você vive o que você permite? Você vive o que você permite, o que você precisa ou o que você prefere? A gente fala muito da zona de conforto. Nós falamos muito em relação àquilo, qual que é a minha essência, para que que eu estou aqui, para que tem muita gente que fica no automático, todo dia a mesmice, todo dia a mesma coisa, e às vezes fica no copia e cola. E a gente pergunta, né, o que que é propósito? Propósito é o porquê que eu estou aqui, para que que eu estou aqui, qual que é a minha função, qual que é a minha finalidade. Quando a gente não sabe o que que a gente quer, os problemas acabam nos escolhendo, né? Então eles acabam escolhendo e mantêm a gente aí entre o limbo e a realidade. Então, o que é o que eu quero
e, de fato, aquilo que eu desejo ou aquilo que eu não quero. Qual desses três? O que eu desejo, o que eu quero ou o que eu não quero? Qual desses três que a gente está vivendo? E a proposta hoje é trazer um pouco desse encantamento, dessa provocação, para que vocês possam entender qual que é a finalidade, qual que é o propósito da nossa mentoria. Então, a gente vai trazer com muita clareza, muita leveza, para que todos possam entender qual que é a questão, qual que é o porquê, o que que eu estou fazendo aqui. E o primeiro pilar, ele vem, de fato, em relação ao propósito. Qual que é a direção? Eu estou vivendo com uma direção? Eu estou sendo orientado? Ou estou simplesmente deixa a vida me levar, vida leva eu. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu tenho certeza que muitas coisas aí, muitas chavinhas vão virar e muitas coisas vão ampliar e vai clarear aí para vocês, tá? Ainda falando um pouquinho mais de propósito, deixa eu ver se eu consigo passar para a próxima tela. Você consegue passar? A gente traz um pouquinho em relação ao o que nos acontece no dia a dia. E nós temos, gente, uma tríade de acontecimento. Não precisa levantar a mão e dizer que isso acontece comigo, isso acontece com aquilo. A proposta aqui não é apontar e nem ser apontada. Mas nós temos uma funcionalidade, a gente tem uma questão interna que muitas das vezes a gente fica no automático. Por quê? Quais são os acontecimentos que tem na nossa vida? Muitas das coisas que acontecem é porque eu preciso que aquela situação esteja presente todos os dias. Então, eu preciso que aconteça essa situação para que eu fique nessa situação, nessa zona, e eu vou explicar já já. Outra questão, eu permito que essa situação aconteça, porque se não acontecer, perde um pouquinho a finalidade. E eu prefiro estar numa situação como essa. Então, vou dar um exemplo. Olha, vou dar um exemplo. Todo mês eu tenho que pedir dinheiro emprestado para minha mãe. Então, eu preciso que essa situação aconteça para que eu peça o dinheiro emprestado para minha mãe. E aí, qual é a situação? O que que vai acontecer? O que que eu vou atrair para que essa situação venha? Então, eu vou ficar no vermelho de novo no cartão de crédito, ou eu vou atrasar uma conta, eu vou trazer alguma situação para que isso aconteça. Uma vez que eu preciso da minha mãe todo mês para me ajudar com essa questão do cartão de crédito, eu estou permitindo que isso aconteça. Então, eu acabo ignorando algumas situações que eu deveria resolver enquanto mulher, enquanto profissional, enquanto filha, enquanto mãe. Então, eu permito que essa situação aconteça porque eu preciso da minha mãe ali perto de mim, bem próximo. E por que que eu prefiro que tudo isso aconteça? Porque a minha mãe vai se preocupar comigo, então eu preciso que minha mãe se preocupe comigo. Eu permito que tudo isso aconteça porque se a minha mãe não se preocupar comigo, ela vai estar um pouquinho mais longe de mim. Então eu quero que ela esteja ali presente. E eu também prefiro porque é uma zona de conforto. Minha mãe está ali todo mês. Olha, filha, você vai precisar de dinheiro? Ai, mãe, não queria pedir esse mês para a senhora, mas eu vou precisar. Então, são situações que acontecem. Gente, isso que eu estou falando para vocês é um exemplo, e só um exemplo do dinheiro em relação à mãe, mas tem várias outras situações, vários outros exemplos que acontecem e a gente acaba permitindo. Então, esse limbo que a gente traz um pouquinho para vocês é o que eu quero, mas o que eu prefiro. Então, aqui está muito bem claro o que que eu preciso. Eu preciso tomar posse das minhas responsabilidades, eu preciso controlar os meus gastos com o meu cartão de crédito. Uma vez que eu faço isso, obviamente que eu não vou precisar da minha mãe. E se eu não preciso da minha mãe, obviamente ela também vai sentir a falta. Poxa, minha filha não, esse mês não precisou de mim. Então, vai existir uma carência também com a minha mãe, pensando, poxa, ela não precisou de mim esse mês, bacana, mas e o outro mês? E aí vai virando, a gente vai se desvinculando, a gente vai amadurecendo e vai tomando as nossas próprias decisões e vai resolvendo os nossos próprios problemas. Mas, muitas das vezes, a gente prefere manter essa situação porque é muito mais cômodo, é muito mais tranquilo,
é muito mais favorável. E aí você pensa, poxa, né? O que tudo isso traz de amadurecimento ou de conhecimento, ou até mesmo me permite fazer uma reflexão, né? Às vezes a gente pergunta, essas 3 palavrinhas, esse exemplo que eu estou trazendo para vocês estão vendo? Todos vocês aí estão acompanhando? Vendo umas carinhas? Tá claro o que eu estou falando? É isso. Então, quando a gente fala dessa questão do que eu quero, como que a gente pode desvendar esse propósito na nossa vida? Qual que é a minha essência? Qual que é o meu dom? O que que eu tenho? Então, tem muitas coisas que vão acontecer na nossa vida porque a gente precisa, permite e prefere, e a gente vai ignorando qual que é a nossa essência, a gente vai ignorando de fato qual é o nosso propósito. Mas existem algumas situações, algumas chaves e alguns insights que a gente vai trazer para vocês que é importante e é possível a gente resolver essas questões. E aí, a gente traz um pouquinho dessa realidade, e aí eu vou trazer um exercício para você. Então, por exemplo, desvende o seu propósito, né? Eu trazendo isso. Qual que é a clareza, né? O que eu quero dizer com isso, né? Então, quando a gente fala de clareza aqui, a chave para mudar sua rota, né? Para a gente virar a chavinha, para a gente destravar, para a gente ver o futuro e de fato olhar lá na frente aquilo que a gente precisa, ficam aí 3 perguntas para vocês. O que você quer verdadeiramente? Então, primeiramente, a gente precisa definir os nossos objetivos, as nossas inspirações de forma clara e específica. Então, por exemplo, o que eu quero? Eu vou dar um exemplo bem bobo e eu vou dar um exemplo da minha vida para vocês, tá, gente? Então, por exemplo, o que eu quero? Ah, eu preciso perder peso. E aí, como que eu faço? Qual que é a minha meta? O que eu vou me organizar para eu perder peso? Ou melhor, eu quero sair das dívidas. Esse mês eu vou pagar meu cartão de crédito na totalidade. Vou sair do limite, vou sair do cheque especial, etc. e tal. Como que eu faço isso? Então, a primeira coisa, eu tenho que definir meu objetivo. Qual que é o meu objetivo? O que eu quero com isso? Né? Então, o que eu quero? Quero sair da dívida. Quero emagrecer. Mas para isso a gente vai ter que ter uma ação, a gente precisa ter um movimento em relação a isso. Então, e gente, de verdade, parece ser bobeira, mas não é. Eu quero que vocês entendam. Quando a gente pega aqui, ó, meu caderno está aqui. Quando a gente escreve, esse é meu caderninho aqui, ó. Quando a gente escreve com clareza qual é o meu objetivo, então eu vou escrever aqui, quero emagrecer, tá? Mas quantos quilos? Então precisa ser claro, gente. A nossa mente trabalha em função daquilo que a gente acredita. Então, eu quero emagrecer 10 quilos. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou. Gente, eu acho que tem alguém que está tentando entrar. Ô, Ney Robson, vocês conseguem ver? Olha aí no chat. Tem uma pessoa que está tentando entrar e não está conseguindo no link, tá bom? Beleza. Então, a gente coloca qual é o meu objetivo. Gente, o objetivo precisa ser claro. Eu quero comprar uma casa. Qual é a casa? Qual é o tamanho? Você tem garagem? Se não tem garagem? É amarela? É sobrado? É térreo? Tem piscina? Tudo isso a gente precisa determinar e deixar isso de uma forma bem clara. A gente atrai, gente, tudo aquilo que a gente vibra. A gente atrai exatamente aquilo que a gente acredita, né? Então, primeiro eu quero emagrecer 10 quilos. Esse é o meu objetivo, essa é a minha meta. Segunda pergunta, por quê? Por que eu quero emagrecer os 10 quilos? Então, eu preciso escrever também, deixar bem claro o porquê que eu quero emagrecer, o porquê que eu quero quitar o meu caderno, quero quitar minhas dívidas, o porquê disso. Então, isso precisa estar bem claro. E são esses detalhes, quando a gente fala que os detalhes fazem a diferença, é de fato isso mesmo. Então, qual que é o porquê disso? Qual é o detalhe que eu trago de tudo isso? Por que eu quero tudo isso? Vou emagrecer porque eu quero ficar bonita. Vou emagrecer porque eu quero ganhar qualidade de vida. Ah, eu vou emagrecer por questões de saúde, porque eu estou adoecendo, né? Então, quando a gente define o nosso objetivo, o porquê desse objetivo, a próxima pergunta que vem: o que eu quero com isso? Aonde eu quero chegar com isso?
E aí a gente às vezes acaba se frustrando, porque eu defino o meu objetivo e digo por que que eu quero tudo isso. Mas aí eu não chego nessa terceira fase, que é a partir do momento que eu tenho tudo isso claro, gente, eu preciso entender onde eu quero chegar. E aqui está bem claro: visualize seu destino final e os passos necessários para alcançá-lo. Então, o que que eu vou fazer para que tudo isso possa acontecer? Porque falar é fácil, escrever é fácil, mas dar o primeiro passo, o que que eu vou fazer? Ótimo, então eu quero emagrecer 10 quilos. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma reeducação alimentar e vou fazer academia. Isso é simples? Isso é claro para vocês? Gente, dá um joinha aí para eu saber se vocês estão entendendo, se eu só estou falando e vocês só estão me vendo e Gente, falando, onde que é nossa, como esse? tá linda que estava falando. Onde que é os Então, emojis? gente, Que eu nem sei onde ficam esses emojis. Põe não em tem reagir, é problema. onde tem um coraçãozinho aí na sua barra aí Eu de tô tão Isso. dentro aí da sua explicação que eu não tô nem preocupada com os emojis. Perfeito. Eu Tá tô, ótimo, é ó, isso mesmo. eu tô Essa é a aqui, ó, proposta. anotando da clareza. A clareza vem e vai ficar. E uma coisa, Fabi, que eu tô, desculpa te passar, é que você tá falando sempre, nós falamos, e você enfatiza da clareza. Por exemplo, ó, eu colocava assim: eu quero ganhar 10 mil por mês. Eu quero ganhar 10 mil por mês. Tá, mas o que que eu tô fazendo para ganhar esses 10 mil? Para você ficar, dar um salto e não chega dos 5 para os 10, o meu teto é 5. Aí o que que eu fiz? Esse mês eu vou pôr 1.000 a mais. Tô na Vital, pá, mês passado, porque eu quero até o final do mês bater os meus 80 mil lá de uma reserva que eu tô fazendo de um cofrinho lá. Aí o que que eu fiz? É aos poucos, sabe por quê? Porque se não bater os 10 mil, eu vou me frustrar. Eu tô falando de mim, não sei dos outros. Porque o Robson já Tá falou, corretíssima. A Eli, quando quer as coisas, ela quer na hora. Então, porque eu sou assim. Mas eu preciso aprender a me programar para não frustrar. Aí o que que eu faço? Peraí, vou aumentar 1.000 reais. Não é algo que eu não atinja e não é algo que eu não vou conseguir fazer. É algo possível de acordo com a minha realidade. Eu posso atingir 18, eu já atingi 18. Por que eu não. Só que é o seguinte: se eu ficar parada nos 18, nos 10, Que você quer comprar, qual é a cor do carro que você quer, qual o valor do carro. Quando você mentaliza isso, gente, a nossa mente não sabe o que é verdade e o que é mentira. Por que que a gente sempre vai falar aqui na nossa mentoria? Visualize o que você quer, escreva, detalhe. Gente, isso acontece e eu sou exemplo disso. Eu vou falar, vou emprestar minha vida um rapidinho. O ano passado foi um dos melhores anos da minha vida. No início de 2024, na mentoria, que a gente sempre fez essa mentoria num outro formato, mas a gente sempre estávamos junto, o Robson, enquanto nosso líder, sempre nos direcionando, nós fizemos o nosso mapa dos sonhos. Eu nunca vou esquecer. Gente, no mapa dos sonhos, eu tenho aqui, eu posso tirar uma foto e mandar para vocês, eu posto no grupo, eu tenho que comprovar que é verdade. Eu coloquei 3 coisas que eu queria no meu mapa dos sonhos: comprar o meu carro, fazer a minha cirurgia, que eu precisava por uma questão de saúde, e também fazer um investimento. Isso eu coloquei no meu mapa de janeiro de 2024. Eu coloquei lá, no meu mapa dos sonhos. E aí eu detalhei. Na época, gente, eu tinha um sonho, eu achava lindo o carro Creta. Eu falei, eu quero uma Creta azul. Eu coloquei, eu quero uma Creta azul. Coloquei o valor lá, eu falei, eu não sabia o valor, eu coloquei 120 mil reais, eu não sabia o valor, eu não tinha ido atrás. Mas aquele momento era o momento de eu fazer o exercício. Coloquei a minha cirurgia plástica para me fazer a mamoplastia redutora, porque eu precisava para uma questão de saúde. E eu falei, eu quero ter na conta, eu quero ter um investimento de no mínimo uns 200 mil reais. Gente, eu fui muito abusada.
Só que não era um plano, não era algo que eu poderia escrever e joguei para o universo. E aí, assim, o como acontece. Gente, do fundo do meu coração, quem me conhece sabe que, assim, eu trago a verdade, porque não tem motivo nenhum de eu trazer aqui qualquer outra coisa aqui mentirosa. O ano passado, no mês de agosto, no mês de julho, eu consegui fazer a minha cirurgia. No mês de agosto, mês do meu aniversário, tá chegando de novo, hein? Vou me presentear de novo. O ano passado, no mês do meu aniversário, eu me presenteei com um carro 0 quilômetro, uma Creta novinha, gente, 0 quilômetro. Nem eu acredito, eu falei, gente, é muita bênção de Deus, sabe? E assim, eu trabalhei para isso, sabe? Eu fui atrás das minhas conquistas. E aí, quando foi em outubro do ano passado, apareceu uma proposta de um investimento. Na época era um investimento de 200 mil, e hoje esse investimento já valorizou, está em média aí de 280 mil. Então, isso é bacana, porque, gente, eu juro para vocês, de tudo que é de mais sagrado, do fundo do meu coração, quando eu fiz o mapa do sonho a primeira vez, eu faço todo ano, todo ano, eu faço e vou colocando lá. E, gente, e para quem ainda fica em dúvida, e assim, será que é verdade? Se não é, permita-se. É de graça, não dói, faça o como acontece. E eu falo para vocês porque eu sou exemplo disso. Então, isso que eu trouxe para vocês sobre o que você quer, por que você quer e onde você quer chegar, foi exatamente o que eu fiz. Eu tive resultado, sou um resultado visível, eu sou uma pessoa de verdade, é real, eu sou real, os meus resultados são reais, e aquilo que eu tive, tem várias pessoas aqui que também teve esse resultado, que depois vai ter oportunidade de falar, e se eu conseguir, eu pude, todos vocês aqui podem. Então, descubra. E aí, qual que é o propósito da Fabiana? Quanto mais você dá, mais você recebe. Acho que tem alguém falando junto aí. Acho que alguém está muito feliz aí com as minhas conquistas. E parou por aí? Não, não parou por aí, tá? Então, o exercício que eu quero deixar hoje para vocês, papel e caneta, escreva, são 3 perguntas, gente, muito simples, tá? O que vocês querem? Pode começar, igual a Eliana falou, pode ser uma coisa bem simples. O que eu quero? Ah, eu quero pagar a minha dívida de R$ 2.000. A minha conta está negativa no banco, R$ 2.000. Não tem problema, a gente serve, é válido. Por que você quer quitar esse débito de R$ 2.000 na conta? Porque todo mês meu pagamento cai e eu fico no vermelho, ok? E por que você quer fazer isso? Aonde você quer chegar com tudo isso? Né? Eu quero deixar a minha conta positiva e todo mês tem o meu salário, todo mês tem um valor ali sobrando. Gente, eu espero de verdade que tudo isso que eu tenha falado para vocês tenha feito sentido, que vocês tenham entendido. O propósito está muito ligado às nossas ações, às nossas metas, os nossos objetivos e clareza. A palavra de hoje que eu deixo para vocês é clareza daquilo que eu quero, aquilo que eu busco e que eu almejo. Espero ter contribuído, dei o meu melhor aqui para vocês, pode ter certeza. E dando seguimento aí, não sei, alguém tem alguma pergunta, alguém tem alguma coisa para falar, trazer alguma situação? Fiquem à Diana, vontade. levantei a mão aqui. Oi, Diz aqui para Marcelo, nós, tudo bem? Boa noite. Diz aqui para nós, boa como noite. você alimenta tudo isso? Como você alimenta? Porque você escrever, colocar é uma coisa, mas você tem que alimentar até acontecer. Conta para nós, como você alimenta aí? Olha, Marcelo, excelente pergunta. Lembra que eu falei? Fácil, gente. Nada na nossa vida, para quem acorda cedo, para quem levanta todos os dias e vai atrás do seu objetivo, não é fácil, mas é possível. Então, a partir do momento, primeiro foi uma mudança de mentalidade, ô Marcelo. Primeiro, eu falei, eu preciso. Eu trouxe 3 exemplos na minha vida, mas o exemplo que eu compartilhei numa outra mentoria, junto com a Lília, foi sobre o meu sobrepeso. Eu falei, não dá mais para me viver assim. E eu falei, eu parei, eu olhei no espelho e falei, não, eu não sou assim. Eu vou usar o Ricardo, que está aqui como exemplo. O Ricardo lembra de mim há 10 anos atrás, que nós trabalhávamos juntos num hospital.
Gente, eu estou falando com muita tranquilidade. E, assim, eu estou falando quem era a Fabiana no passado. Então, aonde eu trabalhava, eu era uma pessoa, assim, muito, muito bem vista por todos, tanto por homens quanto mulheres, porque eu sempre trouxe uma naturalidade em relação a isso, sabe? Beleza, sempre fui uma mulher muito bem cuidada. E a gente chama atenção. E aí cheguei no momento em que tudo isso já não tinha mais, de verdade. Por quê? A gente vira mãe, a gente começa a trabalhar. Gente, é sério, para vocês que são homens, isso é muito simples. Vocês não têm tantas mudanças em relação ao corpo, enquanto nós mulheres nós temos. Então a gente engorda, a gente fica assim, e isso, gente, baixa muito a autoestima da gente. Eu usei o Ricardo como exemplo, porque, de verdade, gente, num tempo atrás, eu não tinha esses problemas, era muito tranquilo. Depois que eu fiquei mãe, que eu engordei, a minha autoestima foi lá embaixo. Eu fiquei muito, muito ruim, assim, sabe? Se arrumar, muito ruim. Gente, muito, é assim, foi muito ruim. E aí, para a gente recuperar tudo isso, demora muito, sabe, Marcelo? Aquilo que você falou, como que você conseguiu? A chave virou e eu falei, eu não quero mais viver dessa forma. Então eu preciso me cuidar, eu preciso primeiro falar de mim, eu preciso ser um exemplo para que eu possa levar isso também para as pessoas. Então eu virei minha chavinha, eu entrei na academia, eu comecei a perder peso, fiz o meu mapa do sonho, economizei, fui atrás do dinheiro, eu vi quanto que era a cirurgia, me vi fazendo a cirurgia, me vi vendo ali o resultado, e hoje eu posso falar que eu sou uma mulher realizada. Então, eu fiz todo este trabalho, porque ninguém resolve fazer uma cirurgia da noite para o dia. É toda uma construção. Então, hoje eu posso falar com muita tranquilidade que, do fundo do meu coração, hoje eu tenho um resultado bem bacana, gosto do que eu faço, tive um excelente resultado, sou a prova viva disso, sou um resultado real e de verdade é uma constância. E detalhe, se eu parar de alimentar esse desejo de cair no limbo, daqui a pouco eu vou engordar e tudo que eu fiz vai ficar para trás. Então, é uma constância, a gente precisa estar ali todos os dias. Além da disciplina, além da constância, a gente precisa ter clareza. E hoje eu sei o que eu quero e eu sei onde eu estava. E eu não quero voltar mais para aquele lugar. Então, a reflexão que eu deixo para vocês é: hoje talvez vocês não estejam no melhor cenário da vida de vocês. Isso na parte financeira, isso em todos os aspectos, tá, gente? Pessoal, financeiro, talvez vocês não estejam nesse momento. Então, a proposta que eu faço para vocês hoje é: vamos sair deste lugar que nós estamos. Eu saí daquele lugar, eu já conheço, eu não vou voltar mais para lá. E o que eu falo para vocês é: para quem está insatisfeito, eu vou usar uma fala que tem uma pessoa aqui que adora utilizar. Vamos provocar a vida e sair desse ambiente, desse lugar que nos faz só cair, não faz a gente evoluir. Então, a provocação de hoje é isso. Vamos sair desse lugar que nos faz mal e ir aí para um lugar que nós vamos aí prosperar. Essa é a Uau! minha parte, gente. Não, Espero mas ter não vai embora respondido, não, espero Fabi. ter Não vai embora não, segura aí. contribuído. Gisele, Eu vou estar você aqui com já faz sua vocês. pergunta aí, Gisele. E assim, Marcelo, anota aí. Clareza te dá poder. E o que nos alimenta é olhar sempre para aquilo que nós queremos. Se você está numa fase ruim, olha para aquilo que você quer, aquilo que você deseja, porque o que está te acontecendo é para contribuir para que você alcance aquilo que você deseja. Então, eu vou dar um exemplo aí que nem a Fabiana falou. A Fabiana, ela estava com sobrepeso, a aparência dela não estava boa, porque o corpo dela, por conta de tudo que ela estava ali de vivência, já tinha as suas alterações aí de mãe e tudo mais. Não. Opa, ó a Edna falando aí. Muta a Edna aí. E aí, nesse cenário aí, o que que acontece? Ela estava ali com a autoestima baixa, com o corpo não satisfatório. Ela olhou para o objetivo dela. Então, aquele problema
foi como um chacoalhão para ela. Acorda, olha para a vida, olha onde você quer chegar. E ela confrontou. E aí o segredo está aqui, Marcelo. Você precisa constranger a vida e ir em direção àquilo que você deseja. Porque se abalar, ficar tristinho, amuadinho, eu vou entrar nessa parte porque que as pessoas não prosperam. E aí você vai entender o como prosperar. Gisele, diz aí, nossa prima diretamente, agora não sei na onde que ela tá, se é em Macaé, se é em Cataguases, se é, eu não sei, mas Ela diga tá aí, aqui! tá aqui, né? Isso. Boa Nossa, tô noite a todos. Tudo jóia? felicíssima de te ver, Gi. Que Tudo legal. bem, Li? Tudo jóia. Robson também. Hoje eu estou em Rio das Ostras. Muito bem. Gente, travou aqui para mim. Onde é isso? Aqui tá normal, É Fabi, interior do Rio de Janeiro, no caso da capital, a base perto de de Cabo Frio. 230 quilômetros. É próximo a Cabo Frio, 1h30 de Cabo Frio. Quem conhece a região dos lagos, fica pertinho. Muito Bem-vinda. bem. E você tem uma Obrigada, bem pergunta? Você prestigiada. levantou a mão ou um comentário? Isso. Eu tenho uma pergunta. Quando a Fabiana ela fala para a gente, né, que está aí na mentoria de vocês, que a gente tem que colocar o que nós queremos, né? Por que queremos e onde queremos chegar. Mas até para não Exato. gerar um sentimento de ansiedade. Até tomando o exemplo da Eliana, quando ela falou que ela determinou lá um nível de 10, mas tinha os 5. Ela foi ousada em querer os 10. E ela encontrou um meio para poder chegar até os 10, ela viu do potencial. Se a gente não determinar um prazo, isso não geraria também uma ansiedade? E aí viria a como que eu vou colocar essa palavra assim? Eu não consegui e eu vou ficar me autocobrando. Então vai gerar uma frustração. Talvez não seria também você determinar uma data para um plano, que ela fala em questão do plano dos sonhos, que ela sempre faz. Eu determinar as metas, um tempo para isso, e vir Muito em bem. contrapartida com as ações, porque para As cada. micrometas, né? Eu aprendi com eles aqui Isso, fazendo as micrometas. Então, é 1.000 esse mês, 1.000 outro mês, 1.000 outro mês. Quando eu ver, a consequência é inevitável. Com as micrometas. Então, esse entendi. mês era 1.000. Foi pá? Eu fiz 1.800 a mais. Mas Mas a minha meta é 1.000. temos uns detalhes aí. Obrigado, Diga. Gisele, por você ter Sim, colocado aí essa situação. Primeira questão excelente pergunta. de frustração. O que que é frustração? Você coloca a expectativa lá em cima e realiza menos da sua expectativa. Então, por exemplo, a Eliana colocou a expectativa de ganhar 10 mil, de fazer 10 mil esse mês, só que ela fez 8 e ficou triste. Caramba, eu não fiz o Ai, 10, eu fiz 8 mil, não acredito, eu sou a pior pessoa do mundo. Aí ela fica frustrada. Aqui, quando nós trazemos para maturidade, e é onde nós fazemos resultados sólidos, porque o nosso foco é no progresso e não no resultado. O resultado é uma consequência inevitável. Quando você foca no progresso, você vai vendo, opa, peraí, minha meta é 10. Eu fiz 2 mil, mas o mês passado eu tinha feito 1.500. Opa, então eu progredi. Então, o nosso foco é no progresso e não no resultado, porque se a gente fica focando em resultado, nós vamos nos frustrar, nós vamos ficar chateado e as coisas não vão acontecer. Muito bem. Estão me ouvindo aí? Me diga aí. Tenha pressa, só dê os passos e você vai ver que você chega lá. E a Fabi falou, tenha clareza. Então, gente, coloca do jeito que vocês acham melhor. O mais bonito possível. Eu quero uma casinha. Não, eu quero um casão. Eu quero com a porta assim, eu quero com a porta assim, aquela porta que abre assim, bem bonito. O Robson voltou. Gente, então, tenha clareza Estão e me você ouvindo? precisa se Campeão ver lá. Pera aí, Robson, que eu vou acabar voltou. agora a minha deixa aqui. Tem que se ver lá, se enxergar lá. Então, já põe aquilo que você quer e se enxergue lá. E, por último, ela falou: saia de onde você está.
E aqui você vai aprender através de uns passos que o Robson vai colocar e eu com outros passos que vou colocar para vocês, que você precisa sair de onde você está. E vai ser leve, porque nós estamos juntos. Manda aí, Robson, fala aí. Muito bem. Bom, vou compartilhando aqui os slides com vocês, mas ficou claro aí, né? Nosso foco é no progresso, o resultado é uma consequência inevitável. E falando de prosperidade, eu quero que vocês entendam alguns conceitos que mostram que a vida trava, né? Então, vocês já estão vendo aí o slide, e, e é importante nós entendermos alguns ciclos que se repetem na nossa vida. Por quê? Ó, nós temos muito aqui os padrões de acontecimento, que nem a Fabiana citou o exemplo lá, de aconteceu um problema financeiro e eu vou lá e peço socorro financeiro para minha mãe, para o meu pai. Padrão de comportamento, que em vez de você ir lá e resolver, você vai lá e se escora nos outros para resolverem os seus problemas. E padrão de relacionamento. Quem são as pessoas que estão envolvidas aí na sua vida? Quando eu vou te dar uma dica aqui para todos que estão aqui, que nós muitas vezes conseguimos prever o futuro. Imagina aqui, ó, que aqui é uma linha do tempo, certo? Eu estou desenhando aí, e essa linha do tempo é você crescendo, aí você tem ali um momento de queda na vida, tá vendo aqui, ó? Nesse momento de queda, você volta para o mesmo ciclo, e eu quero que vocês reflitam o que na vida de vocês vem se repetindo em relação a alguns acontecimentos. Se nós trabalhamos aqui três áreas, que é o financeiro, a saúde e os relacionamentos, o que vem se repetindo nesses últimos anos nas suas finanças? Você tem crescido e caído? Nos seus relacionamentos, você tem ido bem ou tem ido mal? Na sua saúde, você está indo bem ou tem voltado velhos problemas de saúde? E nesse cenário, como que nós prevemos o futuro? Olhando para o passado, das coisas que aconteceram, só que os problemas vêm para nos desenvolver. E muitas vezes os problemas vêm em uma dessas três áreas e a gente se comporta da mesma maneira. E eu vou trazer aqui para todos como que as pessoas costumam se comportar através da escada da maturidade. Eu só vou tirar aqui um pouquinho. E eu queria que algum de vocês estão num ambiente seguro, que pode dizer aí, só para eu conseguir ilustrar a escada da maturidade, que você compreendendo ela vai te fazer prosperar. Um de vocês que possam dizer algo que vem se repetindo constantemente na vida, seja em questões financeiras, questões de saúde ou questões de relacionamento. Vamos lá, uma pessoa só. Então vou escolher a Eliana. Eliana, diz aí para mim. Fala uma questão que se repetiu aí constantemente, de coisas ruins que aconteceram mais de uma vez. Vamos lá, só para ilustrar um exemplo aqui para todos. Eu vou falar, é que eu tô com ambiente familiar já aqui, hein? É um ambiente seguro, fica tranquila. É porque você, né? Mas a gente também, né? Ela tem maturidade, hoje nós estamos no outro momento. Eu não, a questão aqui é de padrão, certo que você quer falar, É né? isso mesmo. Então, assim, ó, hoje eu tentei, eu já fui preparada. Eu fui tentar, não. Eu quebrei, tá meio, eu tô me sentindo meio mal ainda, mas eu quebrei um padrão com meu pai hoje, entendeu? Com meu pai e com a minha mãe. Porque eu Então, sabia, primeiro ponto, vamos pelo primeiro ponto. Padrão de acontecimento. O que sempre acontecia?
Vamos lá, diz para mim O que uma sempre coisa. acontecia é o quê? O Robson é próspero. O Robson é meu primo. Eu vou falar, Robson. Vai lá, fique em paz. E como que eu vou falar? Peraí, deixa eu medir minhas palavras aqui. Só que eu aprendi o quê? Não poste a sua vida. Não fale da sua vida. As pessoas não desejam bem para você. Só que no meio que eu estou, que eu saí daquele lugar, eu até fico tremendo por dentro. Eu saí daquele lugar. E eu estou tentando não, estou tentando, estou progredindo. Fui para novos hábitos, lugares e pessoas, novos resultados. Estou progredindo. Tudo acontece quando alguma coisa acontece. Eu fui para Sharm el Sheikh, fui para o Egito, fui para Paris, postei. E fiz a postagem que, numa mentoria com o Elton Willer, que eu ganhei R$ 20.000 no mês. Eu tinha certeza que o meu pai ia chegar em mim e cascar, entendeu? Muito bem. Então, ó, vamos pegar esse Aí, acontecimento. não, Vamos, mas só que peraí, não, deixa eu acabar. Aí ele chegou lá, o que que ele falou? Ele encontrou o pai do Robson. E eu tinha certeza, porque o pai do Robson tem um padrão de exaltar o Robson. E não tem jeito, não tem jeito, é pai, é um amor diferente. Ele chegou num enterro que o meu pai estava, com o meu irmão, e o Roberto falou: E aí, você viu, Adilson? Enquanto sua irmã tá lá com o Robson ganhando dinheiro, você tá aí. Pronto, lascou tudo. Eu falei: Eu vou quebrar esse padrão. Agora vai, Robson. vamos lá. Padrão de acontecimento, né? Então, qual é o acontecimento que se repetiu, né? Hum, De uma pessoa de fora falar o que o outro está prosperando, certo? Então, isso é um acontecimento. Aí nós vamos entrar no segundo padrão, que é o padrão de comportamento. Então, como que a pessoa se comporta? Então, meu pai foi lá e falou: Olha, a Eliana está prosperando lá junto com o Robson. Acontecimento. E falou: Adilson, sai dessa, vai lá com a Eliana e com o Robson lá que você vai prosperar também. é. Muito bem. Numa boa, mas eles sentem como dor. Isso, aí entra Menosprezou meu filho. o padrão de comportamento. Qual que é o comportamento? Eu me sinto ali inferiorizado, eu me sinto ali meio que ofendido, né? Então é o comportamento, tá? E aí vem o padrão de Reconhecer relacionamento. relacionamento, isso aí. Como que a pessoa se relaciona em relação a isso, certo? No caso, vai se aproximar ou vai se afastar? Se o pai sempre diz para a filha, filha, não fale para as pessoas que você está prosperando, porque isso vai te trazer coisas ruins. Então, o padrão de relacionamento é o pai, mesmo com uma filha marmanja, madura, quer dar pitaco, falar o que a filha tem que fazer ou deixar de fazer. Então, se nós estamos prevendo o futuro e a Eliana está prosperando, ela está crescendo, e é inevitável que o seu sucesso vai resplandecer e as pessoas vão ver que você está crescendo e prosperando. É inevitável. E toda vez que a Eliana crescer, vai aparecer e vão chegar na orelha de quem? Do pai da Eliana. E o pai da Eliana vai vir de novo e carcar nela. Ó, você tá isso, assim, vai macetar ela. E aí, o que Então, que eu fiz? E o que que eu faço? Vou falar o que eu fiz, aí você vai falar se tá certo ou errado. diga. Eu falei assim, então, que eu já fui preparada, porque fazia 20 dias que eu não ia lá, que eu tô cada vez mais espaçando o tempo, me fortalecendo. Aí, quando eu cheguei lá, eu falei assim: agora, vocês têm duas coisas que vocês podem fazer com isso. Ou vocês podem levar para o coração, porque realmente ele está falando bem do filho dele,
E é uma verdade, e o Robinson é próspero. Pô, legal. Aí eles, eu sei, mas o meu problema não é o Robinson. É por que que ele tem sempre que humilhar meu filho? Aí eu falei assim, então, e das duas, uma. Em vez de humilhar, sentir como se ele está humilhando o seu filho, que é o meu irmão, você pensa assim: poxa, que bacana que a minha filha está sendo próspera. E ponto. Mas assim, isso é eu. Porque se eu falar que eu não me doí pelo meu irmão também, eu me doí. Porque meu irmão fala assim: ah, mano, você chega perto, a pessoa só vem humilhar a gente. Então eu não posso me encolher. Aí eu falei para minha mãe, para meu pai e para o meu irmão, hoje, falei: eu não posso me encolher, deixar, porque o meu trabalho hoje eu preciso postar algumas coisas que realmente está acontecendo. Eu não posso me encolher. Eu não estou mentindo e não estou humilhando ninguém. Mas é difícil, não é fácil, mas tem que ser feito, entendeu? Mas a Muito minha mãe bem. entendeu, meu pai entendeu, e eu falei, e vou falar o que eu falei, olha assim, e outra coisa. O Robson já falou. O meu pai, ele é o que ele é, ele gosta, ele tem orgulho, é o único filho que ele tem, é um filho único. Então, aonde você encontrar o Roberto, ele vai falar o que ele sente do filho dele, é natural, entendeu? E é isso que eu fiz, eu vou fazer o quê? Muito Mas tá bem. doendo lá, entendeu? Agora anota essa frase aí. Histórias são fatos contados com percepções emocionais. Então, o jeito como meu tio contou para Eliana foi o jeito como ele emocionalmente interpretou a situação. Histórias são fatos contados com percepções emocionais. E nesse cenário, ele começa a conduzir a Eliana para ela se sentir constrangida de prosperar, porque isso gera um desconforto familiar e inconscientemente a Eliana para de ter resultados financeiros, Porque para eu de não posso ser vender, maior do que meu para pai. de crescer, porque se ela se tornar maior do que o pai, mais próspera que o pai, ela vai receber o quê? Puf! Um embate. E como ela tem um afeto, uma estima e um carinho pelo pai, inconscientemente ela começa a não prosperar, começa a não ter venda, começa a ter problema na equipe dela, começa a ter problema com o cliente. E Não aí lembra postar, me encolher. Aí lembra o que a Fabiana falou? Que tudo que te acontece é aquilo que você permite, precisa e prefere. Então a Eliana permite, ela atrai as condições ruins para que não prospere. Ela permite, ela precisa que essas coisas ruins aconteçam para confirmar aquilo que o pai está colocando para ela, que ela tem que viver numa condição menor. E ela prefere. Por que que ela prefere que isso aconteça? Para que ela continue ali naquele ambiente recebendo afeto quando as coisas não estão boas. Eu já te chamo aqui, Marcelo, só para a gente dar sequência aqui no conteúdo, e é nisso que eu trago o conceito da escada da maturidade. No conceito da escada da maturidade, a gente vê muito disso. E eu quero que vocês reflitam em qual degrau que você está. Por quê? Quando nós somos crianças, nós estamos nesse primeiro degrau, que é a busca por afeto, buscando ser visto, se sentir amado. Então a criança, ela chora pelo leitinho, mas além do leite, do alimento, que é ser nutrida, ela também, quando ela recebe aquilo, ela se sente amada. E existem muitos adultos que se colocam numa posição infantilizada, porque ela passa por problemas para pedir socorro para quem ama, e na verdade esses problemas escondem inconscientemente uma necessidade de afeto. Quando nós crescemos um pouquinho, nós na adolescência, nós buscamos o reconhecimento, nos tornar especiais, termos valor, nos mostrarmos importante. E você vê muitos adolescentes até aprontando porque ele quer ser visto, ele quer ser reconhecido. Olha eu aqui.
E existem muitos adultos que ainda têm comportamento de criança, aliás, de adolescente, que ele larga as coisas dele para ir lá e ajudar os outros. E ele acaba não ganhando nada de recompensa, mas uma palavra de elogio, nossa, deixa a pessoa lá em cima. Agora, se ela é criticada, nossa, o mundo desaba. E ali está bem lá em cima, ó, a frase: nenhuma crítica deve me parar e nenhum elogio deve me incentivar. Por quê? Porque se eu vivo em função de elogios, eu não ganho dinheiro, eu só estou ali buscando reconhecimento. E a nossa proposta da mentoria é subir nessa escada da maturidade, onde nós buscamos relações através de recompensa. Você busca ser pago, você não precisa ser amado nem reconhecido, mas que tenha um resultado essa relação. Essa nossa mentoria, eu já estou avisando todos vocês, ela tem um objetivo. É para que todos nós cresçamos em maturidade e alcancemos a prosperidade juntos. Então você vai ter no final desse encontro a oportunidade de entrar no nosso grupo da mentoria 3P Premium, onde ali nós fazemos negócios juntos. E ainda subindo nessa escada da maturidade, você vive uma vida adulta já com sentido, onde você entende a real clareza da sua vida, e é viver pelo propósito. Então, nesse degrau do sentido, é o propósito que a Fabiana trouxe para nós. Quem vive com propósito acaba deixando um legado. Você deixa pronto para os seus descendentes, você deixa a sua história da transformação que gerou na sua vida e daquilo que você gerou na vida das outras pessoas. E eu faço uma pergunta de reflexão: em qual degrau você está hoje na escada da maturidade? Você está em volta de problemas, seja dos outros ou seu, onde você está ali só trocando afeto e reconhecimento, ou você já está subindo na escada da postura, buscando recompensa, onde aquilo que você faz é para atingir as suas metas, os seus objetivos pessoais, para que em breve, realizando seus sonhos, você viva uma vida com propósito. E prosperar é uma questão de maturidade. Se você ainda não está prosperando como deseja, significa que é importante olhar para as suas relações e como você vem se comportando diante disso. E tudo isso que eu trago vai cair na teia dos acontecimentos. Então imagina que nessa teia aqui, você está bem aqui nesse centro, tá vendo aqui, ó? Bem no centro aí da teia. E aqui, em cada pontinho que cruza essa teia aqui, ó, cada conexão dessa são pessoas, são acontecimentos, são situações, que esses acontecimentos, eles vão ser proporcionais para te fazer alcançar aquilo que você desejou e decidiu. Então, vou dar um exemplo. Se eu decidir morar em uma casa, sair do meu apartamento, então é uma decisão, é um ponto aqui, certo? Então eu decidi. Muito bem, eu vou me conectar com alguém que decidiu ter uma casa vamos, por exemplo, para vender. Então a minha teia da minha decisão, do meu desejo de morar numa casa vai cruzar com a teia de outra pessoa que tem uma casa e está vendendo uma casa. E isso também acontece nas coisas ruins. Então, eu tô com dinheiro, mas eu não posso ter dinheiro. E aí eu acabo e caio num golpe. Eu caio num golpe para perder o dinheiro, para eu não estar melhor do que as pessoas da minha família. E aí é isso, né? A teia dos acontecimentos. Acontece uma coisa ruim para me colocar naquilo que eu desejo, que é não expor o meu sucesso. Então, preste bem atenção naquilo que você deseja e naquilo que você decide,
porque isso vai desencadear uma série de acontecimentos na sua jornada. E esses acontecimentos, muitas vezes, nós damos o nome de problemas. E, na verdade, eu quero que vocês entendam que os problemas, eles servem para te desenvolver e fazer você chegar naquilo que você deseja. Então, pegue o seu desafio de hoje, a sua adversidade de hoje, e olhe para o seu objetivo, o seu sonho, aquilo que você deseja alcançar. E responda essa pergunta: o que o problema que eu estou vivendo hoje vai me ajudar a alcançar o meu objetivo? Em que eu vou crescer? Em que eu vou amadurecer? Qual o repertório que eu vou ganhar? E aí sim você vai agradecer por cada problema que te acontece, porque eles vão fazer você progredir dia após dia. Enfim, então, Ney, já prepara aí que você vai vir para trazer o como, né? O como que você faz para progredir. Marcelo, você gostaria de comentar alguma coisa? Você quer fazer alguma pergunta? Trouxe clareza o que eu disse até aqui? Sim, Robson, eu fico aqui com os padrões de acontecimentos, que é romper os padrões. E eu me identifiquei muito nessa questão de padrões. Por exemplo, sempre que eu estou decolando, em qualquer situação, em qualquer negócio meu, seja prestando serviço ou vendendo, aparece uma pessoa doente da família, até mesmo um amigo. E o que é engraçado é que vai aparecendo, esses padrões vão se repetindo, não só com as mesmas pessoas, mas com pessoas diferentes. E aí é como se você está se permitindo, né? Então, quando você se permite, isso vai acontecendo com o vizinho, com a mãe, com o tio, com a tia, com o filho, e é um negócio incrível. E aí você não consegue entender por que isso está acontecendo. Então, a gente acaba tendo aqui em tese que eu permiti tudo isso. E ele foi se propagando numa dimensão que foi perdendo clientes, carteira de cliente, perdeu o veículo, e acaba tudo, né? Você mesmo acaba se perdendo totalmente. Então, Então, fico olha aí aí. essa questão. Obrigado, Marcelo, por compartilhar. O Claudinei vai falar agora como que você resolve as situações que lhe aparecem. É importante nós entendermos que as pessoas estão com problemas de saúde e te procuram. Você larga tudo, larga seu emprego, larga seus negócios, larga as coisas que você tem que fazer para ir lá e ajudar o outro. E quem está na escada da maturidade buscando reconhecimento acaba não ganhando dinheiro, porque vive fazendo as coisas por reconhecimento. Poxa, Marcelo me salvou. Mas o Marcelo não é médico. Se você está com problema de saúde, você tem que procurar um médico, não o Marcelo. E aí a gente fica nessa relação de afeto e reconhecimento e não prospera. E aí, quando a gente não quebra esse padrão de busca de afeto e reconhecimento, nós perdemos muito dinheiro e os problemas vão se amplificando até chegar ao ponto que você vai ter que falar assim: ó, eu não tenho um tostão no bolso para te levar no médico, eu não tenho nem o carro mais para te levar no médico. Por quê? Nós não sabemos dizer não e pôr limites nas solicitações das pessoas. E quando a gente não sabe falar não, é porque nós buscamos reconhecimento, porque se eu falar não, a pessoa vai começar a falar mal de mim, o que, que ela vai achar de mim? E aí eu acabo me colocando em problemas para pedir socorro para essas pessoas, para que quando elas tenham problemas, elas peçam socorro para mim e fica sempre as pessoas cada vez com problemas maiores, cada vez mais se afundando em situações difíceis porque não põe limite nas relações. E nós temos que colocar todas as pessoas na nossa teia dos acontecimentos que desejamos que aconteça na nossa vida. Então, se eu quero prosperar, eu vou ter que dizer assim, ó, você que está doente, faça o seguinte, vá ali no UPA, vai no hospital, vai no médico, porque lá eles vão te socorrer. Ah,
mas me leva no hospital. É o seguinte, eu não, lógico, né? Você não vai falar isso para a pessoa, né? Eu não tenho ambulância, eu não sou motorista de ambulância. Você pega e fala, olha, disca 199, eu nem sei qual que é de ambulância, mas 192, que aí já vai chamar a ambulância, né? Pronto, a gente, é lógico que a gente está pintando em cores extravagantes aqui, um cenário, mas é porque a gente não põe limites e as pessoas vão cada vez mais amplificando os seus problemas e a gente fica cada vez mais tomado na vida do outro e a gente não cresce. E assim, ó, prestem bem atenção, o impossível é questão de companhia e diversão. Então você precisa estar nesse ambiente da mentoria 3P, propósito, prosperidade, performance, porque essas pessoas vão te trazer insights poderosos para que você cresça. E é essa ambiência. E quem está se conectando com você, que não está te ajudando a elevar os seus padrões para que você alcance seus objetivos, aí você tem que pôr limite nas relações. E é uma questão de versão. Nós precisamos melhorarmos como pessoa, melhorar a versão de nós para que alcancemos os resultados melhores. Então a Eliana, hoje, ela está aqui cotada para ser promovida a próxima executiva da nossa multinacional. Só que para ela atingir a ser executiva, ela vai ser anunciada em todos os meios digitais e vão descobrir que ela está sendo próspera. E nesse sentido, ela precisa criar uma nova versão da Eliana para saber lidar com a fama, para saber lidar com o sucesso, para saber lidar com as pessoas que vão falar bem ou mal dela. Então, por isso que precisa melhorar a versão da Eliana. E todos nós temos que melhorar a nossa versão para atingir aquele nosso objetivo maior. E essa é a proposta da mentoria, é o caminho. E Ney, eu vou compartilhar aqui os slides e você vai poder passar a tela aí sozinho, tá? E diz para nós o como eu torno como eu me torno a minha melhor versão, Ney. Primeiro eu vou falar para vocês que minha mente deu um boom aqui. Eu tô com um boom na mente de tanto insight que tá vindo. E deixa aí. Pode deixar aí que eu vou passar conforme. Primeiro eu quero que vocês olhem para essa teia. Mas vamos refletir um pouquinho aqui no que foi dito até agora, gente. Quando a Fabiana falou propósito, não é uma brincadeira, não é um simples fato, uma palavra. É algo muito maior. Você tem um propósito. Depois ela falou do mural, dos seus sonhos. Aí o Robson vem, recheia com tudo aquilo ali e coloca pra gente com como que você está olhando. A situação aconteceu. E com que lente você está olhando para aquilo? Qual é o grau da sua lente? Olha, vou ser bem claro, todo mundo tem um grau. Alguns precisam de óculos para enxergar, por quê? Porque a retina dos olhos precisa ser trabalhadas ali, ser compensada em função de alguma perda. Alguns têm a possibilidade de fazer uma cirurgia e corrigir. Outros, a retina está tão fina, ou a camada está tão fina que não dá para fazer, então precisa de um óculos. Uns com grau maior, outros graus menores, para enxergar o mesmo que todo mundo enxerga. Deu para entender? Que todos nós temos a mesma visão. É lógico, aqueles que enxergam normal. Tem os daltônicos e tem aqueles que não têm visão. Mas vamos lá, todos nós enxergamos a mesma coisa, mas interpretamos de maneira diferente as coisas. E esse interpretar das coisas e esses acontecimentos vêm conforme nós fomos moldados no nosso crescimento. E isso muda tudo quando a gente olha de uma maneira diferente. O que acontece no caso dos parentes ali da Eliana, do conflito familiar, da maneira com que eles enxergam, foi porque eles foram moldados de uma maneira onde a verdade para eles é de um jeito. Então, nós costumeiramente julgamos as pessoas pelas atitudes, pelas ações, mas o que está dentro dela, o que move ela? Qual é o sentido para ela? A gente tem que começar a pensar nisso. Como que eu estou olhando para isso?
E essa teia, ela me trouxe muito insight, muito insight. A teia é formada para fazer algo especial para alguém. Para quem? Para a aranha. Para a aranha fazer o quê? O que que ela pega na teia? O alimento O, dela, as ali- moscas. o alimento dela. Ela faz a teia para sustentar aquilo que ela pode pegar. Ela não faz a teia para pegar um passarinho, ela faz a teia para pegar uns insetos. Então, ela faz a gramatura, o espaçamento, ela pensa em tudo para ela capturar aquilo que ela precisa, porque é que ela tem um objetivo. E o objetivo dela é sustentar algo que ela pode carregar. Então, conforme o crescimento dela, ela aumenta o tamanho da sua teia, conforme o tamanho da família, ela aumenta o tamanho da teia, diminui a gramatura para pegar pequenos animais, e ela pode pegar animais maiores, mas será que ela vai conseguir carregar? Então, para carregar os animais maiores, ela precisa, os insetos maiores, ela precisa aumentar a resistência da teia. O que que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando vocês para que vocês tenham resistência suficiente, maturidade tanto emocional quanto psicológica, para sustentar o sucesso que vocês vão chegar, onde vocês vão chegar. Porque olhar para o Robson, ele já tem a maturidade suficiente e espero que vai ter mais agora, né? Dando mentoria, a gente vai crescendo, né? E aí o Robson vai decolando. Eu quero estar no encalço, mas vamos lá. Para quem chegou onde o Robson chegou, muitos de nós não teria maturidade para manter. Simplesmente ia chegar ali e esbanjar, mas ia perder tudo, Para entendeu? mim, o principal é isso, que com vocês eu estou aprendendo, é criar musculatura Exatamente. empresarial, porque eu não sou de uma empresa. Tem pessoas aqui que trabalham numa empresa assim, CLT. Exato. Musculatura para estar naquela posição. Só que não dá Exatamente. para mim, vê se eu entendi certo o que vocês explicam. Não dá para mim, dá muito trabalho eu tentar mostrar para todo mundo como lidar. Eu tenho que trabalhar é a minha musculatura empresarial. Uhum. É Agora isso? imagine só, Seria? vamos fazer aqui só um exemplo bem básico, rapidinho aqui. Nós estamos fazendo uma construção de um prédio. A Eliana vem pegar, pai, eu tô precisando de emprego. Tá bom, Eliana, nós precisamos levar esses sacos de cimento até o terceiro andar. Você pode levar esses sacos de cimento lá para cima? Você tem força suficiente para levar um saco de cimento nas costas de 50 quilos, Eliana? Não tem, né? Mas se você fizer uma musculação, trabalhar o seu corpo, tiver resistência, você vai conseguir. Mas por muito tempo? Também não. Para isso existem homens fortes e maquinários para fazer isso. Então, gente, a gente não precisa carregar aquilo que não cabe a nós carregarmos. E diante disso tudo, com o olhar turvo que a gente está, sem a lente certa, a gente começa a interpretar de maneira errada. E aí entra aquilo que nós vamos falar aqui. Deixa eu ver como é que eu passo aqui, Robson. É só clicar? Ou tá com você ainda? Pera aí, gente. Pera aí que nós vamos passar para agora, nós vamos conversar, falar sobre o assunto aqui que é muito importante. Diante de todos esses cenários, cada um de nós tem algo a acrescentar. Tem alguma coisa que precisa ser modificada. Tem um ponto onde você parou, onde você precisa avançar. Então, cada um de nós carrega o seu próprio problema. E diante do problema que você tem, e que você enxerga da maneira com que você vê o problema, o que você está fazendo com o problema? Agora o Robson vai passar aí, anda aí. Então, vai se fortalecer quem uma pessoa, então, como se é uma pessoa de um cargo de chefial, a pessoa tem que, tipo, não se ficar na parte da recompensa. Eu tô ali para mim estar tentando crescer. Eu Tudo não bem, posso ficar, tem que ficar meio blindada, seria isso? E agora você tá na escada ali, você parou na escada da recompensa, lá na escada da maturidade. Agora nós vamos pegar uma outra escada. Você fez uma curva, a escada da postura agora. Diante Sim. do seu problema, você tem que ter uma postura nesse problema que você tá, né? E como você enxerga, qual o degrau que você
estaciona quando um problema acontece, quando o problema aconteceu. Eu posso falar por mim, e o Robson é testemunha disso, que eu fico muitas das vezes justificando algumas coisas, né? E ele falou, para de questionar, de justificar e questione. Então, quando dá um problema muito assim, que eu preciso trabalhar, eu quero justificar por que que eu estou naquele degrau. Gente, a gente precisa subir os degraus. Nós precisamos subir os degraus, degraus da nossa história. Como você reage, como você age e reage determina os seus resultados. A maneira com que você enxerga o seu problema é que vai te levar para o sucesso ou para o fracasso. Você decide subir ou descer. Vamos todos subir. Mas você tem que ter clareza daquilo que você quer, do seu objetivo, do seu sonho, do seu propósito, do seu mural, das coisas que você quer alcançar. Porque quando você tiver isso, isso vai criar musculatura dentro de você. Você tem que rotineiramente pensar naquilo que você quer, degustar aquilo que você quer, sentir o cheiro, o sabor, o toque, mesmo sem ver, porque vai acontecer, mas passa por você. Se você se limita, você não chega. Então, em que degrau você está? Então, por exemplo, aqui, alguém tem um exemplo aí que possa me falar, não falar o problema, mas em que degrau você hoje se encontra quando você vê diante de um problema? Tem alguém que gostaria de falar? Não. Não vou avançar aqui, vou seguir com os exemplos, porque nós já estamos num horário bem avançado. Melhor você seguir, Ney, senão não vai Então, vamos acabar seguir, hoje aqui. né? Já tá nos Porque finalmente. mas, Robson, eu vou falar para você, diante de tanta coisa, minha cabeça deu um boom, gente, deu um boom de tanta informação, de tanto insight, de tanto olhar para uma coisa e a gente constrói muitas coisas em cima, porque nós estamos parados onde estamos, porque nós não estamos olhando com a maneira correta, da maneira correta. Então, vamos, na escada da postura, parar de reclamar. Meu, para de reclamar e começa a achar a solução para aquilo. Quem vive reclamando não chega a lugar nenhum, não vai fazer você mudar a reclamação, não vai mover você para o seu objetivo. E se você ficar justificando, vai mover você para o seu objetivo também? Ah, eu não fiz isso por causa disso, eu não fiz aquilo. Aprendi com o Robson isso. Ficar se justificando não te leva ao objetivo. Questionar depende. Você questiona para avançar ou você questiona para poder simplesmente dar uma justificativa para o seu problema? Ah, eu não fiz isso, porque você acha que se eu fizesse isso ia acontecer o quê? Não. Vamos questionar, mas da maneira correta. Comece a questionar para evoluir e não questionar para poder se justificar. Então, ó, seta para cima, subir as escadas. E quando você pisar aqui nessa escadinha do propor, meu amigo, como você começa a propor as coisas, e vai aí, Marcelo, olha, tô doente e eu preciso da sua ajuda. Olha, eu vou propor para você uma coisa. Quando você ficar doente, você está cuidando da sua saúde? Não, né? Porque assim, eu fiquei gripada, agora não estou conseguindo. Você está tomando água? Ó, tá aqui, ó. Vou propor para você, compra essa jarra maravilhosa, toma dessa água e você nunca mais vai ter problema de gripe, tá bom? Você não vai ficar mais resfriado. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Então vou propor para você pagar em 20 vezes sem juros e você pode ficar com essa jarra daqui e tama já e deixa acontecer, mas propõe algo que vai tirar do seu caminho. Não fica dando soluções, porque a gente precisa propor alguma coisa para aquela pessoa. Então, proponha para que ela avance, né? E aplica. Aplica isso na sua vida, que vai ver que dá resultado. A sua teia tem que caber e capturar o que você precisa, e não o que os outros, porque chega uma hora que a ruptura da teia pode acontecer. E se ela romper, nem você e nem os seus vão ter alimento, porque a teia está quebrada. Você vai ter que fazer tudo de novo e é pesado para poder levantar a teia. Então a sua teia tem que sustentar os seus e não os outros. Os seus, sua esposa, seus filhos. Essa é a sua teia e não dos outros. Esquece os outros. Mãe, pai, parente,
A gente tem que dar de olho, tem que dar. A Bíblia diz que nós temos que honrar. Honrar não é sustentar e nem carregar, entendeu? É difícil, é duro, mas é assim que a gente tem que seguir. E aplica isso, porque quando você aplica, a conquista vem, né? Vamos seguir para o próximo aí, Robson, por gentileza? Eu vou tentar ser. Agora, Ney, quando vier com doença, já vou propor já, ó. Sim. Jarra, bracelete, palmilha, kit Exatamente. completo. Tá usando? Tô, de verdade? Beleza, então fica tranquilo que vai melhorar. Vai melhorar. Né? E vamos para cima. Ó, Relacionamento, gente. De que deixa eu tirar forma? uma dúvida do caso do Marcelo aqui, ó. Por exemplo, não falando de produto, né? Mas porque automaticamente acontece. Quando ele fala assim, aparece uma pessoa doente, que eu não consigo entender isso. Ou aparece um carro quebrado, alguma coisa para você, alguém para você ajudar. No caso que aparece gente doente, eu penso assim, de acordo com a evolução que nós estamos, né, tendo. O mundo vai continuar, o mundo não muda, quem está mudando somos nós. Então, assim, não vai parar de aparecer gente doente, mas a sua postura vai ser diferente. Então, quando sua postura começar a ser diferente, vai parar de aparecer gente doente. Por quê? Porque quando não tem uma utilidade de gente doente na sua vida, na vida deles, você não vai ter mais utilidade para as pessoas doentes. Então essas pessoas vão se afastar de você. Ah, nem adianta falar com o Marcelo, Marcelo só está pensando nele, Marcelo não vai me ajudar, não. E aí, automaticamente. Então, isso é uma maturidade, mas você tem que ter uma postura. Porque é isso que eu faço, entendeu? Não aparece gente doente pra mim, não aparece cachorro pra mim, não aparece nada pra mim, sabe por quê? Porque eu não dou jeito na vida de ninguém, não dou jeito na vida Olha de só, ninguém. a partir do momento que você permite, precisa ou prefere, né? Não é de uma forma consciente, isso não é consciente, gente. Então vocês têm que entender que o inconsciente da gente move muita coisa. Nós não trabalhamos, as nossas ações não são baseadas no nosso consciente, no som subconsciente, porque a reação vem, mas porque você está enxergando algo. Então não é que você age porque você quer e você vai falar daquela maneira porque você deseja ou vai agir porque você quer, mas você tem que ter a consciência e trazer isso para a racionalidade, aquilo que o seu emocional está te levando para o lado errado. Então, de maneira consciente, você vai combater o seu subconsciente que te leva sempre a preferir, permitir ou Precisa. precisar, entendeu? Mas é para isso que nós estamos aqui. Então, nos relacionamentos aqui, conversando, a pessoa reclama, né? Ela reclama porque, isso vai me custar, não sei o quê. Propõe. Aí, ó, anote as situações específicas da falta de Reciprocidade. reciprocidade, entendeu? Justifica, já vai ficar justificando. Foi criada assim, de Gabriel, como é? Síndrome de Gabriela. É só assim, porque É, foi assim, porque você quer assim. Então, gente, precisa se conhecer. Você precisa se conhecer, precisa saber quem você é, para que você, sabendo quem você é, você possa ter maturidade para você agir da maneira que deveria. Então, um exemplo, por exemplo, aqui, eu sou uma pessoa do perfil dominante. O dominante tem a tendência de ser muito bruto no jeito de falar e na maneira com que age. Isso não está dentro, isso está na fala, está do lado de externo, ele externiza. Mas não é que a pessoa é ruim, não é a pessoa que não gosta de pessoas, mas a maneira com que ele age, ele pode machucar as pessoas. Então ele precisa aprender. Eu sou dominante, então eu sou assim mesmo. Não, eu sou dominante, ajo dessa maneira, então eu vou trabalhar meus pontos de melhoria. E quais são esses? Aí você vai saber cada um no seu perfil. Então, gente, ó, reclamou, justificou, questionou. Então você vai, cada um, vai colocando isso aí, a gente vai passar para vocês aí, vocês vão ter acesso a esse material depois aí. Você precisa aprender como lidar com a situação, entendeu? Porque nos relacionamentos, ele tem muito lado emocional, sentimental, é o lado de não quero machucar as outras pessoas, mas se você não deixar as outras pessoas receber o não, elas não crescem. Se elas não crescem, elas não te deixam crescer.
Então, para que você cresça, você tem que permitir que os outros cresçam. E para os outros crescerem, eles precisam criar musculatura. Para criar musculatura, eles precisam passar por dificuldades e decisões, tem que tomar, tem que ter atitude. E para ter atitude, eles precisam ter o espaço. Eles vão te procurar para ficar na zona de conforto, né, Marcelo? Mas você não precisa fazer tudo por eles. E aí vem a questão, saúde também. O que que você prefere? Ficar reclamando do desânimo, da falta de energia? Uma gripe. Ah, eu não posso porque eu estou sempre gripado. Por que eu estou sempre gripado? Porque é boa. Tá vendo? A Eliane tá ajudando aí na sonoplastia. Tá de parabéns, adorei. Nossa, juro que não vou. Eu tô Gente, tão aí dentro. eu É, adorei essa muito bom. sonoplastia. Muito bom, muito bom. Obrigado, Esse Eliana. efeito foi muito natural. Se a pessoa está ali com problema de gripe e sempre justifica nisso, pergunta: o que está te faltando? Está faltando roupa? Está faltando uma vitamina? Está faltando só melhorar sua alimentação? Está faltando exercício físico? Então, pare de reclamar e começa a colocar as coisas em ordem. Justificar que não tem dinheiro para fazer essas coisas é muito fácil, né? Ficar se justificando. Ali ele falou bastante sobre isso aí. Mas, gente, não resolve. Reclamar por causa que a saúde está ruim, justificar que a saúde está ruim porque você não tem condições de cuidar, não vai te levar para a sua saúde ficar boa. O que vai te levar vai ser você. Opa, peraí, por que que eu estou ruim? Porque eu não estou usando uma roupa adequada, não estou me alimentando de forma adequada. Então, eu vou decidir, propor comprar roupas melhores e cuidar da minha saúde, usar tecnologias que me levam a ter uma saúde boa. E aí você aplica e está resolvido o problema de saúde. Nós temos a ferramenta aí também, o que você precisa para cuidar da saúde. E nós sabemos disso, então vamos lá. E aí, a consequência é inevitável. Para de reclamar que você não tem dinheiro, que nunca sobra, porque Essa é a vai, so- maior dor. vai sobrar. Mas vai sobrar quando? Quando você parar de reclamar. Aprendi também, Robson, obrigado. Reclamar. Embora a palavra é clara, a gente já deve ter ouvido várias vezes isso, mas ficou gravado comigo. Reclamar é clamar de volta. Um problema, ele tem que ser expulso da sua vida e não tem que ser chamado de volta. Então, para de chamar o seu problema de volta e querer, porque você está buscando o problema e justificando ele também. Ah, eu não consigo porque meu salário é baixo. Nós damos a oportunidade para você avançar. Seu salário é baixo, vem com a gente que você vai prosperar. Por quê? Porque temos a receita. É, E a a gente minha dor era nas finanças. Então, quando eu vai. cheguei no Robson, como ele, né, é uma pessoa que eu confio, aí ele falou, ele, ó, o que eu posso fazer por você é o propor e aplicar. É o que eu faço na minha vida e dá resultado. Aí eu me permiti, mas então a minha dor era a finança. E é o que eu estou no meu progresso, no meu É isso processo. aí, Lili. E eu não vou me aprofundar muito por causa que nosso tempo já foi. Mas ótimo. Por quê? Porque o que foi passado precisa ser digerido com mais calma. E a gente vai estar aqui para poder trazer mais essas questões para vocês. Mas aí tem esse questionamento que foi muito bem colocado aqui. Eu preciso disso? Eu quero que vocês anotem esse questionamento. Preciso disso? Como aprender com isso? Então, cada um com o seu problema financeiro, que eu estou aprendendo também sobre essa parte, porque eu preciso melhorar, porque já foi declarado para mim algumas vezes que eu vou ser milionário. Já me disseram isso várias vezes. Você tem cara de rico. Ô, Glória, né, Net? Então, eu vou ser. Se eu vou ser, eu preciso aprender e me preparar para isso. Então, eu já propus algumas coisas em casa e estou aplicando de forma cadenciada. E chegamos aonde chegamos aqui. Não foi por acaso, foi sim porque é uma questão de propor e aplicar. Então, junto com a minha esposa, decidimos aplicar nossas energias nesse trabalho. E eu vendo isso, eu estou motivado a trazer para vocês essas coisas para que vocês possam crescer. Então, vocês não estão aqui por acaso. Nenhum de vocês estão por acaso.
E saiba, o que vocês transmitem, vocês também vão mudar, né? O que você transmite para o outro muda o ambiente onde você está. Então transmita coisas boas. Eu estou vendo aqui um rosto que é, o Eduardo Luiz aqui, ele tem uma foto, cara, que ele tá com um sorriso. Cara, eu olho para a foto e dá vontade de sorrir. Muito obrigado, viu, Du, por você estar aí com essa foto aí sorrindo, porque já traz para a gente esse ar de É um alegria, sorriso né? natural, de É muito felicidade. bom, muito bom, muito bom. Então, gente, assim, resumidamente, é isso que eu queria trazer para vocês. Nós estamos na escada da postura, a gente precisa decidir que degrau que nós estamos e vamos subir o degrau. Só que eu não quero ninguém no degrau de reclamar, tá? Não admitimos mais reclamações, porque nós já trouxemos para vocês. Vocês podem questionar o porquê vocês estão lá e a gente vai ensinar vocês a propor e aplicar, propor e aplicar. E vamos crescer junto, tá? Porque se a gente ficar segurando vocês na mão nessa reclamação, nós vamos fazer o quê? Subir? Não, a gente vai estar começando a descer. E a gente não quer descer, quer subir, beleza? Então vamos lá, bora para cima. Muito bem, obrigado, Ney. Uma salva de palmas aí para o nosso mentor Diamond, Claudinei Uhul! Eusébio, para nós encerrarmos aqui o nosso encontro. Eu vou fazer um convite especial para todos aí que estão aqui no nosso encontro, principalmente para os nossos convidados. Quem está aqui pela primeira vez, eu estou aqui com uma lista, né? Tem muitas pessoas aqui novas, e eu quero fazer esse convite especial para você que está chegando aqui hoje. Você tem essa oportunidade. Na verdade, é um presente, né? Um presente para você, totalmente gratuito. O acesso à nossa mentoria 3P Premium. Se você não está lá ainda, então eu vou colocar aqui, ó. A Denise não está lá, a Cercocine não está lá, o Eduardo entrou hoje, a Érica não está lá, a Gisele não está lá. Quem mais aqui que está aqui? Robson, o Cercone Niedes. ali, ó. Niedes. Cercone é o Rodrigo Cercone. Ah, boa, ó. Entra lá. Niedson não está na mentoria. Então, Edson vocês, também é um hoje, filho aí. essa oportunidade, tá? A mentoria 3P é para quem busca resultados reais em 90 dias com clareza, consciência e equilíbrio. Então, nessa mentoria 3P Premium, eu vou mandar o link lá no nosso grupo para que vocês entrem. Você vai ganhar clareza de propósito, riqueza com consciência, saúde com equilíbrio. Você tem mentores com repertório de vida, com experiência, com vivência, que vai ensinar o que pratica. Nós temos ferramentas práticas para que você alcance resultados nas finanças, na saúde e nos relacionamentos e resultados reais aí em 90 dias. Então, para você que está chegando hoje, quais são os bônus que você tem dando sequência na próxima etapa da jornada? Você tem aí sessões semanais com mentores experientes, você tem ferramentas de diagnóstico e ações personalizadas, acesso à nossa comunidade premium, que é um network aí maravilhoso. Nós temos estratégias práticas para aplicar na sua vida. E o principal bônus para você que está aqui hoje, você ganha um acesso à nossa imersão, que são os 7 passos para o sucesso empresarial. Essa imersão ela é híbrida, presencial ou online. Quem tiver no presencial ganha também um café da manhã e o almoço lá em Alphaville, onde é realizado o nosso evento, onde é o nosso escritório, a nossa matriz, e você já tem hoje um acesso antecipado aí ao nosso grupo Premium. E para nós encerrarmos aqui, é muito importante saber da nossa mentora Premium, que vem sendo destaque aí no Brasil e no mundo, Lília Miranda. Eu prometo aqui para quem está chegando resultado em 90 dias. Diz para nós quais foram os seus progressos, as suas conquistas, o que a mentoria 3P Premium trouxe para você
que você indicaria aí? Vou dizer para a Gisele que está com a câmera aberta, falando para ela, não, olha, se você quer, pode vir, que aqui é o lugar que você tem que estar. Diz aí, Lilian, a palavra é sua aí para nós irmos para o encerramento. Gente, boa noite. Meu celular está descarregando, vai pifar a qualquer momento aqui. Eu só, para quem está chegando aqui agora, continue, fique aqui, porque o progresso é garantido. Eu estou há um tempo, estou gostando bastante, me desenvolvendo e já começando a ver os resultados aí na minha vida, né? Tanto de progresso como aprendizado, crescimento, né? Crescimento em todas as áreas da minha vida, da nossa vida aqui nesse lugar. Vem, que é bom, eu garanto, e vocês merecem melhor. Bem. E eu vou contar o segredo Parabéns. da Lilia, que eu sei que ela acelerou porque tá com medo de descarregar no meio do depoimento. Conta Ó, para Marilda ouvir, ó, conta. ganhou em 90 dias renda extra, mais de R$ 4.000. Já montou um grupo empresarial que faturou mais de R$ 80.000. Já tem equipe de vendas e já está abrindo o CNPJ dela. Isso em 90 dias fazendo junto com a gente, né? Então, a Lilian, parabéns pelo seu empenho, pela sua dedicação. Você merece tudo isso e muito mais, né? Então, a Marilda também já teve um resultado aí inicial. Mas enfim, Marilda, nós vamos preparar para você dar o seu depoimento aí na próxima quarta-feira, porque já estouramos o tempo e o Leandro, mais um mês aí da nossa mentoria Elite, está alcançando os R$ 24.000 dele de faturamento. Vamos para cima, Leandro, parabéns, né? E bora lá. Gente, vou encerrar aqui. Ficaria a noite inteira com vocês, mas o tempo urge. E vamos continuando aí. Bora incentivando uns aos outros. E o sucesso é consequência do progresso. E para nós, o sucesso é uma consequência inevitável. Ótima noite a todos. Valeu, Tamo Boa noite. junto. Podem abrir o áudio, falar o que Obrigada, o coração gente. mandar. Beijo. Boa noite, boa noite. Boa noite.